Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Nós somos as Nutris da família e este é o Pod na Mesa, nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. E o que pode hoje, Dani? Hoje, mais um Pod na Mesa que acho que pode tudo. Eu acho que é o Pod das regras, hein? Vamos ver aí o que nossa convidada nos conta. Hoje nós estamos aqui com a doutora Caroline Yoshioka, será que foi certo? Depois ela vai falar. Ela é nutricionista do esporte, tem pós-graduação aplicada ao exercício físico pela USP, mestrado na Universidade de São Judas em movimento humano e é doutoranda em exercício físico na Unicamp. Seja bem-vinda, doutora Carol. Já vamos falar Carol, né? Boa tarde, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês e poder falar um pouco dessa experiência aí com esporte e alto rendimento. E espero poder contribuir bastante aí nesse pod de hoje. Bacana. E a gente chamou a Carol porque é um sonho, né, Rosana, de todos os alunos trabalhar com esporte, né, Carol? E com esporte de alto rendimento, né? Você acha que é isso mesmo? Você acha que os alunos estão meio que equivocados, sonhando? É possível? O que você pode falar para eles nesse primeiro momento? Olha, tem que, assim, o que eu costumo dizer é que tem que ter bastante amor e muito estudo, né? A princípio, eu vim do meio esportivo, então eu era atleta, então eu vim com aquela ideia de poder revolucionar, né? E também ser uma nutricionista que pudesse contribuir o máximo com o alto rendimento. Mas é possível, sim, e acaba agregando muito a vários grupos, né? Hoje em dia a gente não tem só um atleta de alto rendimento olímpico, nós temos atletas masters, atletas mirins, que vão contribuindo aí como um espelho da sociedade, né, no final das contas. Então, é possível, mas tem que estudar bastante, viu? Não é nada fácil. Com certeza não é, né? Acho que é uma das áreas mais cobiçadas e difíceis, né, Carol? Eu acho que, igual você falou, tem que estudar muito, tem que se dedicar, é muita bioquímica e o aluno quer correr um pouco da bioquímica e não pode, Justamente. né? Nessa área, principalmente, não dá, né? Você acha que tem bastante campo? Está faltando nutricionista nessa área? Como que está para você aí? Olha, sinceramente, eu vejo que está faltando um pouco, sim, no sentido de parte prática, sabe? Eu vejo que o pessoal vem muito afoito para entrar no meio esportivo e às vezes não tem a prática mesmo, que é uma das coisas que mais captam o paciente, né? Ter visto, por exemplo, eu fiz judô, então a natação, que é uma das modalidades que eu considero mais complexas, eu fui aprender a nadar das diversas formas, especialidades, para poder sentir fisiologicamente, né, como que era. Mas também bioquímica, igual você falou, né, os alunos correm, mas é uma das coisas mais importantes, principalmente para a relação de interação, para poder conseguir contribuir o máximo para o alto rendimento. Eu estou dizendo assim, a ponta do iceberg, literalmente, né? Então, é complicado. Então, tem área, mas eu vejo que ainda falta um pouco, assim, estudar, se aprofundar um pouco mais, às vezes. E às vezes a pessoa estuda muito, mas não acompanhou a prática, de estar no dia a dia no treinamento, conversar com os treinadores, entendeu? Com a equipe multidisciplinar. Eu vejo que ainda, às vezes, falta isso também, essa interação, entendeu? E você conta pra gente, você faz isso no dia a dia? Pratica Sim. muito esporte, acompanha treino? Conta pra gente como funciona. Olha, hoje eu não pratico mais tanto, até pelo tempo, assim, né? Hoje eu trabalho no Clube Paineiras, que tem 7 modalidades, né? Judô, no caso, natação, nado artístico, vôlei, basquete, tênis, polo aquático. Então, assim, são modalidades bem diferentes, né? E trabalho pela Ginomoto também, eu sou consultora, parte científica deles também. Mais um motivo pela bioquímica, né? Eles procuravam alguém que entendesse da parte prática com os atletas e, ao mesmo tempo, pudessem analisar o suplemento que eles fizeram próprio para alto rendimento. Trabalho também na ginástica de São Caetano, na ginástica artística, faz bastante tempo já, com o Arthur Zanetti, que justamente é um dos atletas exemplos, né, assim, e
E trabalho por fora também com Arthur Nori, Francisco Barreto, clínica também trabalho, e assim vai, né, gente? Trabalha o tempo todo em um monte de lugar e faz doutorado. Você vai falando, as pessoas vão pensando a sua agenda, assim, né? É um esporte chegar em todos os lugares, não é? Nossa, demais. O mais difícil que eu senti foi mesmo estudar a parte fisiológica e a periodização, os treinos das diversas modalidades, né? Eu acho que é uma parte complexa que a gente tem que se aprofundar também, porque no final o treinador está naquela correria, ele vai te explicar por cima e você tem que entender o que ele está explicando, né? A fase de periodização, qual competição que ele está visando, e aí são várias modalidades. No caso, a ginástica é a que eu tenho mais atletas, né, de nível olímpico, mas tem outras modalidades também, jiu-jitsu, que tem alto nível, mas não é olímpico, né? Então, cada modalidade tem uma característica diferente, assim, até inclusive de atletas de perfis diferentes, né? Disciplina, concentração, tudo. Então, a gente acaba tendo que você tem que acompanhar o treino realmente, né? Para você poder entender qual é a necessidade fisiológica, bioquímica ali, e você aplicar a nutrição, é isso? Com certeza. E acompanhar no dia a dia, né? Às vezes o atleta te passa uma carga de treinamento e você chega na hora do treino, você vê outro, né? Outro tipo de ação, né? Que às vezes o técnico tira ele um pouco do treinamento, então, de acordo com o cansaço, a resposta do atleta. Então, você tem que estar acompanhando, até para dar um pouco mais até de confiança, passar um pouco de confiança para o atleta. O atleta, geralmente os atletas de alto rendimento, eles têm uma dificuldade até de confiar, né, em todos os profissionais, se você não passar que você está entendendo a situação dele naquele momento, né? E eu era um pouco assim, né, com profissionais. A minha dificuldade era de ter profissionais que procuravam entender, né, a situação que a gente estava naquele dia a dia. Salário baixo, não ter salário, ajuda de custo, e precisar fazer uma dieta, correr de um lado para o outro, treinamentos longos, 8 horas de treino por dia, às vezes. Então, assim, cada modalidade tem um perfil, né? Então, você tem que estar acompanhando no dia a dia para você se colocar no lugar do atleta e ele sentir confiança e poder aderir, né, aquilo que você propõe para ele, né? Então, tem que estar, né, o tempo todo ali. Isso que você falou agora, a gente já tinha feito um outro bate-papo, né, com a doutora Paula Coutinho também nessa linha de esporte, e ela fez o mesmo comentário, Carol, que a dificuldade financeira que os atletas têm são várias, né? E como que você trabalha isso com os atletas? A nutrição e uma renda que às vezes não é aquilo que a gente precisa, né, na nutrição. Como que você consegue conciliar isso com eles para que eles alcancem o objetivo deles? Então, é bem complicado, mas às vezes nós temos que trabalhar desde a educação nutricional, né? Que é uma das coisas que às vezes a gente acha que é básico na nossa formação, mas que agrega muito a um atleta de alto rendimento. É o que eu falo para os atletas, né? Às vezes vocês já treinam bastante e aquilo que vocês fazem pode ser o diferencial na hora da competição, distinguir entre primeiro e segundo lugar. Então, às vezes a educação nutricional faz uma grande diferença, porque alguns atletas eles não têm muita variedade de alimentos, de comida, então acaba que nós temos que adaptar, né? Inclusive, quando eu fazia estágio, a gente tinha que criar receitas, né, de baixo custo. Então, tudo isso, no final das contas, vai agregar também para a nutrição esportiva, né? Não é só quando a gente aprende na parte de educação nutricional ou de... Numa comunidade, né? Isso. Não é necessariamente, né? Isso agrega também a um atleta de alto rendimento. Então, assim, é claro que muitas vezes você já tem um atleta que adere um plano alimentar, adere a parte nutricional há muitos anos, né? Então, aí são estratégias nutricionais bem distintas, né? Mas quando a gente pega, nós nos deparamos com atletas que não têm condição financeira, muitas vezes nós nos comovemos e pedimos ajuda ou adaptamos literalmente na verdade é o dia a dia do atleta, né? A realidade, né? Literalmente. Mas sempre ajuda, sempre contribui de alguma forma. O problema é e também os pais, né? Nós temos que mudar, às vezes, a cultura familiar, literalmente. E para o pai entender que o atleta precisa estar seguindo um planejamento alimentar, seguindo uma qualidade nutricional
dentro de casa. Sem a ajuda deles, a gente não consegue, né? Você tem atletas que moram no centro de treinamento ou em alojamentos, ou todos estão com família? Qual que é a realidade? Não, tem vários atletas. Até porque, dependendo do centro de treinamento, da modalidade, algumas cidades são mais fortes, né, em termos de treinamento. Aí os atletas, eles arriscam e vão morar naquele centro de treinamento. Lá em São Caetano tem um, inclusive, de judô também. E às vezes o atleta, ele só considera a alimentação que ele tem ofertada pela prefeitura ali, né, por exemplo. Então, nós temos que adaptar, às vezes, para o atleta também não fazer muita... não ter uma perda de peso muito agressiva, ou não estabilizar num peso de uma forma muito agressiva, né? Porque muitos atletas são 880, né? Ou comem demais, ou param de comer para poder bater peso, dependendo se é peso dependente, né? Então, tem muitos atletas que moram, assim, em repúblicas. Eu morava em república quando eu era atleta, que minha família é de Brasília, né? Eu sou de Brasília, inclusive. Então, tinha essa dificuldade, né? E não ter muito condição de comprar as coisas, né? É só o que é ofertado ali e pronto. Então, a gente se depara com esse grupo, e é um dos grupos que eu mais gosto, porque são os mais disciplinados, às vezes. São aqueles que se dispõem a tudo mesmo sem condição, né? Então, eu procuro também ajudar o máximo possível. Legal. Ô, Carol, já que você falou que você é de Brasília, você fez o curso de nutrição aqui, você já veio para cá, então, como atleta, é isso? Depois você foi fazer a faculdade? Fala um pouquinho, por que você caiu na nutrição e ainda na área de esporte? Eu era de Brasília, eu era atleta de judô lá, e aí eu tinha acabado de passar por uma seletiva de mundial e fui contratada por São Caetano, né? Eu fui chamada por outras cidades, Minas, Projeto Futuro, que é um grande centro de referência aqui esportivo, né, em São Paulo. Mas eu acabei indo para São Caetano, que tinha ídolos, né, esportivos lá. E aí eu me deparei com a realidade assim complicada, né, que era a dificuldade de se alimentar de forma saudável, ou de estabilizar em um peso categoria específico, né, de acordo com a composição corporal, e muitas outras dificuldades, né, que eu até brinco com alguns pacientes. Eu falo, gente, eu sei que vocês têm dificuldades, que vocês não têm os pais de vocês aqui, mas tem que tentar aderir o máximo possível daquilo que a gente propõe, né, de acordo com a realidade. Então, eu vim e entrei na nutrição porque um nutricionista, que eu não posso citar o nome, inclusive, ele entrou na nossa equipe e ele largou a equipe do nada e falou assim, eu não vou continuar porque não dá, não tem tempo para nada, não dá tempo de aderir à categoria, as fases de treinamento são muito diferentes, os atletas não fazem. Só que aí eu falei para ele, não, você tem que continuar, a gente precisa da sua ajuda, né? Ele nem deu tchau, foi embora. Nossa. E é um nutricionista renomado, que inclusive eu dei palestra com ele algumas vezes já. Ele, não sei se ele não me reconheceu, sei lá, né? Fingiu que não conheceu. É melhor assim, né, Carol? Deixa pra lá. Então. E aí isso me fortaleceu ainda mais a vontade de fazer nutrição e poder agregar o esporte, né? Porque foi muito difícil ver aquilo, né? Ele não se colocou no lugar, ele não era atleta e simplesmente largou o grupo, e o grupo teve algumas quedas. Significa para a equipe, né? A vida da equipe, né? São sonhos que eu falo, são sonhos não materiais. Então, a gente, se todos nós pensássemos naquilo que nós estamos lidando, né? No trabalho que nós estamos fazendo, como impacta na vida da pessoa, porque a pessoa não necessariamente está preocupada com dinheiro, pelo contrário, ela está preocupada em um sonho pessoal dela, que não tem nada a ver com dinheiro, com nada, é só simplesmente ser campeão. E se a gente pudesse colocar no lugar, com certeza a gente agrega muito mais, entendeu? E hoje eu vejo que isso também traz uma confiança para o atleta. Você lidar com ele dessa forma, né? Ele adere muito mais, ele confia muito mais em você, e isso vai justificando o nosso trabalho o tempo todo, né? Não só os resultados, né? As medalhas, por exemplo. Eu acho que é o que a gente sempre fala, né, Carol, para os alunos. A gente fala assim, a gente em qualquer área, mas eu acho que na área do esporte, olhar realmente para a pessoa, ter essa empatia,
Você falou uma frase perfeita, se colocar no lugar do outro, né? O que ele está sentindo? Qual é a dificuldade? Não simplesmente, igual esse nutricionista fez, larga, não quero mais nada, né? Foi um piti, né? Que ele teve, né? Dá um piti, correndo, larga todo mundo. Que posicionamento que é esse? Então, mais uma vez aí, ó, realidade, Carol trabalha com isso. Os nossos alunos não acham que a gente às vezes é meio maluca, mas é a realidade, né? É a realidade, a gente não é virar milionário, assim, de uma noite pro dia. Tem que partir... Tudo que eu falo... isso assim, a gente escuta no nosso dia a dia, né? Tudo que você trabalha com amor, o resultado vem depois, né? Que é, no caso, a parte financeira, né? Então, eu sempre procurei trabalhar assim, para poder tentar... E o resultado via o reconhecimento, tudo, né? Ao mesmo tempo. Mas não é a área que eu vejo que ganha mais, assim, em termos financeiros. Tá difícil de encontrar isso, né, Carol? Eu não sei se você faz isso na balança, eu faço isso. Na minha semana, eu tenho o dia que eu atendo gratuitamente, tenho o dia que eu atendo recebendo. Na verdade, a gente faz com amor, o pacote fecha, né? A gente acaba... porque, assim, em alguns momentos você não vai deixar de fazer um atendimento, você tem todo um trabalho, né? Não é tudo medido no relógio ali, e sim nesse amor, no seu propósito, né? Eu tô vendo muito isso na sua fala também, né? Sim, não, com certeza. E assim, o reconhecimento ele acaba vindo de forma inesperada, né? Você está trabalhando em prol dos sonhos daquelas pessoas e você acaba tendo reconhecimento e recebendo um pouco mais e sendo convidada para outros empregos. E eu costumo dizer que tem espaço para todo mundo, né? E vocês mesmas, vocês veem essa realidade em todas as áreas, né? Ô, Carol, diante de tudo isso que você está falando, a gente percebe que você, dá para ver no seu olhar, mesmo à distância, que você ama o que você faz, né? Eu acho que isso, para nós, em qualquer área, mas para nós da nutrição é o mais gratificante, quando a gente vê uma pessoa que é apaixonada por aquela área, né? E Sim. Qual é o maior desafio que você encontra até hoje na área do esporte? Tanto para a nutrição, quanto para atender os atletas? O desafio ainda é um pouco o atleta entender a importância daquilo, né? Ou a equipe entender a importância daquilo, né? Não são todos os esportes que têm esse nível de evolução, né? Maturidade, né? Em relação à nutrição. Porque é muito importante. Eu tive dificuldades em alguns esportes, né? Que são, inclusive, mais famosos, algumas modalidades, porém, nas que eu menos esperava, eu tive mais margem, eu podia trabalhar mais à vontade, eu era ouvida, né? Então, tudo isso são desafios, né? De poder entender, por exemplo, eu tenho lá no São Caetano mesmo, com o grupo do Arthur Zanetti, a própria fisioterapeuta falava, olha, eu não posso trabalhar com ele se você disser que ele está acima do peso e ele corre risco de lesão. Aí a psicóloga também, se ele tiver com risco de lesão, tiver acima do peso, consequentemente ele vai ficar com o psicológico um pouco abalado em relação à possibilidade de realizar os movimentos. São bem complexas as coisas, né? Mas tudo isso é de acordo com como que a equipe vê, né, a nutrição. Então, essa dificuldade eu ainda tenho um pouco, mas não é muito, né? Mas de se deparar com chefes de modalidades, talvez, ou modalidades que nos deixem totalmente à vontade, né, para realizar nosso trabalho. Porém, também até do próprio atleta, né, de entender a importância disso. Né? Quanto mais eles entendem, mais eles se beneficiam, né? Uhum. E você percebe que a equipe técnica, ele está valorizando mais o nutricionista? Ou ainda tem aquele, né, negócio que às vezes, não, eu que falo que você tem que comer. Tem isso ainda? Tem, ainda tem. Infelizmente, ainda tem. Mas o importante é sempre nós estamos tentando incorporar aquele trabalho na modalidade. Então, muitas vezes o próprio técnico não vai entender se você não explicar para ele de que forma aquilo vai agregar para a parte técnica dele, ou a redução de fadiga entre os treinamentos que ele está realizando com o atleta. Então, tudo isso, quando o técnico começa a ver, ele consegue incorporar em toda a equipe. Então, assim, a primeira pessoa que a gente tem que convencer é o técnico e o atleta.
é o técnico, principalmente, né? Sim. E então, a nossa voz fica mais ativa nas modalidades, assim, eu acho que é um desafio que a gente sempre teve, mas que eu acredito que esteja sendo muito mais fácil hoje em dia também, né, em relação a antigamente, assim, né, antigamente, igual você falou, às vezes a gente acaba se deparava com técnicos, não, você não vai comer hoje carboidrato, ou Sim. não sei, né, acontecia isso demais, hoje em dia não, hoje em dia eles deixam cada um no seu trabalho, né, literalmente. Que bom, né? Novos tempos. É importante, mas porque ainda, senão você fala, né? O objetivo do atleta que a gente fala, né, é medalhar. E por que ele quer? Agora nas Olimpíadas, nossa, eu vibrava com aquele cara lá da Bahia, né? Da canoagem. Gente, que ele é fantástico. A gente vê que ele é um esforço, a emoção, era o sonho dele. E todo mundo pode ajudar, né? O nutricionista, a equipe. Então a gente tem que fazer o sonho dele virar realidade. Através do quê? Da nossa parte, da alimentação e conversando com os técnicos. Se o técnico não deixa a gente trabalhar, como é que o atleta vai medalhar? Sim, mas é isso que é interessante. Quando o técnico, toda a equipe começa a entender a importância, você começa a ver que são os esportes que mais até se destacam às vezes. Eu digo assim, a ginástica eu vejo que eu senti essa possibilidade de trabalho, que o técnico era muito rígido, mas ao mesmo tempo ele me deixava trabalhar. Ele acreditava no que eu estava fazendo e ok, né? E eu estudei para isso, então eu faço o meu trabalho. E deu muito certo, né? Sempre deu muito certo. Mas ainda falta aquela valorização lá de cima, que é levar para competições, sabe? Ainda se leva só o fisioterapeuta, ainda se leva só o técnico. E o nutricionista, que tem que ajustar a dieta com a parte de cultura, né? Que em algum país não tem alguns alimentos. Ou o nutricionista que tem que adaptar a situação de fuso do atleta, até com relação ao sono e alimentação. Então, eu ainda sinto falta disso. Mas hoje em dia está muito melhor do que antigamente. Você tem um pouco mais de liberdade de voz, né? Ainda bem. E como que você trabalha? Então, a distância, qual é a sua Das abrangência diversas numa situação formas. dessa? Nesse caso, por exemplo, na Olimpíada eu tinha que acordar de madrugada, né? Tinham 9 atletas lá, então às vezes eu acordava de madrugada e começava, às vezes eu me perdia também, porque, meu Deus do céu, era muita gente, modalidades bem distintas, eram 6 modalidades diferentes. Isso que eu ia perguntar, não era só o pessoal da ginástica, que eu estava lá, então. Tinha uma do vôlei, tinha do taekwondo, que foi a mais jovem atleta, e eu comecei com ela desde quando ela iniciou o taekwondo, então faz muito tempo. Legal. Tinha 3 da ginástica, tinha natação, tinha o vôlei, que foi a que medalhou, na verdade, e eu fui vendo, assim, o tênis de mesa, que é uma modalidade que agora está começando a aderir a relação com a nutrição, sabe? A importância. Que eu até fui explicar que a Bruna, por exemplo, a Bruna Takahashi, que começou a passar comigo, eu expliquei para ela, eu falei, nossa, mas você está tanto tempo na seleção, e eles treinam muito, né? Para entender o porquê que a nutrição, como que a nutrição podia agregar ali, a parte de concentração, reflexo, força, potência, resistência, né? Principalmente inferior. Então, tudo isso a gente tem que explicar para o atleta começar a entender, e o técnico e tudo junto. Mas eu ainda sinto a dificuldade. Esse tênis de mesa é difícil, né, Carol? Eu fico lá vendo, falei, gente, como que eles, aquela bolinha e vai para lá, vai horrível. Pra cá. Eu tentei fazer já mais. É importante você falar isso, que envolve todo o controle, né, interno, e a gente precisa aprender isso, né, como a nutrição pode ajudar. Eu imagino que a Carol não dormiu na Olimpíada, porque não, a gente que não é do esporte, a gente não dormia assistindo, você não sabia se atendia ou se assistia, né? Muito emocionante, né? Não dormi de jeito nenhum. E tem aquela questão, né? De ver seus atletas lá e você atendendo, como que você se comporta? Porque é igual a gente falou, a gente fica aqui na torcida, todo mundo feliz. Imagina você, né? Não sei. Em 2016 eu acho que foi um pouco diferente, né? Eu tinha menos responsabilidade, assim, eu me sentia menos responsável que era, né? Mas ainda assim quase tive um infarto, né? Isso aí não tem como. E você tenta calcular o mais perfeito possível, né? De acordo com a resposta do atleta. E é muito uma resposta diária. Às vezes eu trocava dietas 3 vezes na mesma semana para os meninos lá em 2016.
porque eles estavam reagindo de forma diferente. Ou um estava muito ansioso e tinha muito, ficava poliqueixoso, entendeu? Aquela relação de sentir mais dor, e aí você tem que utilizar alimentos mais anti-inflamatórios, e a nutrição, você vê, né? Se a gente não estuda, ferrou. E aí eu comecei a pedir até ajuda, porque eu tive que fazer um curso de bioquímica à parte, porque não adianta, se a gente, é o que você falou, né? Se a gente já foge da bioquímica na formação, a gente pode ter certeza que ainda tem que estudar muito mais depois. E aí eu tive muita ajuda, e inclusive do meu orientador do mestrado, o Érico também, que é da educação física, mas ele entende muito a parte bioquímica. Então, assim, você vai tentando deixar o mais perfeito possível para minimizar os erros. É literalmente isso. Porque não é previsível. Infelizmente, o alto rendimento não é previsível. Nós temos que minimizar o mínimo de danos no final das contas, porque você não sabe se o atleta vai estar ansioso, se o atleta vai estar mais cansado, e tudo isso pode gerar um dano, né? Então, e você não pode transparecer que você está muito preocupada, porque você passa isso para o atleta, né? Aí a gente tem que conversar com as psicólogas também por causa disso. É isso que eu ia falar, né? Imagina, eu não ia dar certo, não. E fingir que tá tudo bem, né? Não, você tá bem, passar confiança, tudo certo, mas no final você tá ali por dentro, tá morrendo. Eu preferia muito mais estar competindo do que ver eles competirem sem ter como entrar lá e ajudar, entendeu? Assim, mais do que a gente ajuda, né? No caso. Sim. Ah, que bacana. E como que foi essa alimentação deles para lá no Japão, agora nas Olimpíadas? Você não foi para lá, você ficou aqui à distância. Como que você cuidou do alimento? Você consegue mudar o cardápio daqui, lá no restaurante que eles ficam? Né? Porque é uma cultura totalmente diferente, né? Totalmente, mas assim, graças a Deus eu tive muita ajuda, né? Porque eu não fui, mais uma vez, por esse, que é uma das dificuldades que nós temos, né? E acho que foi um nutricionista do Comitê Olímpico inteiro, e eu não me lembro direitinho, mas assim, eu lembro que se fosse pela quantidade de atletas, era para eu ir, tudo, já estava tudo certo, mas no final das contas, pela pandemia, eu não fui. E teve a dificuldade, assim, tinha dificuldade cultural, né, mas geralmente quando é mundial ou Olimpíada, eles têm adaptação da alimentação para vários países, né. E nesse ano, especificamente, teve uma ajuda também da Ajinomoto, que eles fizeram o Katimete, que era um programa de alimentação para atletas, que eles utilizaram para cada país, assim, no caso para o Brasil, por exemplo, eles utilizaram a nossa cultura, então forneceram alimentação base do Brasil, entendeu? Então, facilitou bastante, né, algumas coisas, e também o cardápio deles a gente tinha acesso mais facilmente, né, com essa ligação e esse auxílio, né, que o Japão forneceu, também a gente tinha acesso mais facilmente. Mas, assim, se eu for olhar a diferença, no final das contas, estava igual a Olimpíada de 2016. Tinha tudo e mais um pouco. Então, eu podia escolher o que o atleta ia comer tranquilamente. A diferença é que eu não estava junto. Então, até mesmo em termos de confiança, o atleta sente um pouco. Porque em 2016 eu estava com eles, não, pode pegar isso, nessa quantidade, aí eles ficavam mais confiantes. Não, eu estou comendo tudo certo porque ela está aqui do meu lado. Né? Agora não, agora eu estava simplesmente instruindo e preocupada, né, se ia ter qual alimento que ia ter no dia, se ia ter aquilo mesmo que estava no cardápio, e com a ajuda dos japoneses a gente até conseguiu prever um pouco o cardápio, mas mesmo assim fica a preocupação, né, porque a gente não está perto. Mas, assim, de certo modo deu tudo certo, né, foi uma Olimpíada imprevisível, né, literalmente. As fases de treinamentos foram trocadas, ninguém esperava, né, mas deu certo, assim, a alimentação eu consegui ajustar bastante, assim, o máximo possível deu para ajustar. Dependia muito do atleta, né? Disciplina. Sim. Porque se você olhar na Olimpíada... Eles já sabem, né, o que tem que comer. Eu imagino assim, a Carol lá no presencial, né, se ela tivesse, tira isso do prato, vai... Já fiz isso. Come menos isso, mais aquilo. É isso que você faz, Carol? Fiz muito isso. Inclusive, eu fiz uma dieta forçada em 2016, né, porque eu falei, eu não posso comer, se eles não comerem, é muita vergonha na minha cara, né?
falta de vergonha. Se eu comer, eles não estão podendo comer. E aí é uma tentação, porque tem de tudo. Tem de tudo. Em 2016 tinha pizza, tinha hambúrguer, tinha comida japonesa, tinha a brasileira, tinha a italiana, e você ficava assim, meu Deus do céu. E tem que segurar o atleta, né? Falar, não, isso aqui é melhor para você, porque você vai competir melhor, vai te dar mais energia, você precisa dormir agora. Tudo. Não. E eles falaram isso. Eles falaram, olha, Carol, quando acabar a Olimpíada eu não quero ver sua cara. Mentira. 3 dias depois eles estavam falando comigo. Mas porque eles já estão, acaba a tentações. Olimpíada, já tá pensando na próxima, né? Eles querem ficar bem, né? Agora, então, que é daqui 2 anos e meio, muitos já acabaram pensando, não, tem que ir para a próxima, porque essa foi muito imprevisível e não foi tão boa quanto eles esperavam, alguns, né? Mas Carol, muita tentação. Mas tem o dia de chutar, ó, pé na jaca quando acaba. Eu não quero nem saber. Tempo, né? Eles tiveram que ir embora muito rápido do Japão, né? Foram quase tirados, já acabou, para você vai embora. Mas tem muito disso? Você escuta isso no dia a dia? Tem bastante. Eles até me mandavam os pratos das fugas da dieta lá deles. Não, ó, Carol, hoje eu tô comendo isso, eu não quero nem saber. Não quero nem saber. Eu não tô nem aí. Se eu tiver que voltar gordo, você cuida depois, o problema é seu, literalmente. Mas assim, eu entendo, é uma recompensa também. Infelizmente, atleta tem uma relação de recompensa com a comida, né? A maioria dos. E acho que todo mundo, né, Carol? Não é só o atleta, não. Se ele já tem, né, essa preocupação, imagina o resto. O ser humano comum, né? Nossa, né? Mas eles chutam assim. A questão é essa, é lidar com 880, né? Que o atleta também, quando ele chuta o balde, é chutar assim pra perder de vista. Literalmente. Ou quando eles estão longe, sem a nossa supervisão, né? Uma vez eu até brinquei. Que eu vi pela TV, o Arthur estava num país, ele ficou 2 meses fora, e o Nori também, eu adivinhei o peso pela TV. Mas é o tempo. É o tempo. Você viajando tranquila, a nutricionista manda, você engordou. Não, eu falei o peso real, assim, porque eles dependem do peso para a biomecânica do movimento, né? Então o impacto às vezes é 5 vezes maior se eles estiverem com 1 quilo a mais. Então, assim. E aí falei, a lesão também é maior, né? A lesão, o risco de lesão. Aí eu falei, pesa aí, arranja uma balança e pesa pra mim. Não, Carol, não tem balança aqui. Eu falei, como não tem balança, gente? Não tem balança em Doha, eu acho que foi em Doha. Não tem balança. Eu falei, tem balança. Aí eu vi competindo e falei, você tá com tanto e você tá com tanto. Sua bruxa, como que você adivinhou que eu tô com esse peso, não sei o quê. Mas é hábito, de vê-los todos os dias, toda semana, e a gente já fica treinado, não tem como. Que legal. Você falou uma coisa importante. Qual que é a frequência sua de proximidade deles? É semanal? Como que funciona? Então, dependendo da modalidade é semanal, dependendo da modalidade é mensal, vai muito da relação com o peso, com a composição corporal do atleta, né, em si. Mas hoje, como eu trabalho diretamente com a ginástica, muitas vezes é semanal, e até eu entender que o atleta muda de composição corporal na mesma semana, para nós nutricionistas é estranho isso, né? Mas se você aferir 2 vezes na semana um atleta de alto rendimento, desse nível, você vê que muda, dá até raiva, que você fala, putz, eu não nem sonhava isso. Para nós, tínhamos que ver 1 vez por mês, né? Então, assim, eu vejo semanalmente, às vezes diariamente, alguns atletas, dependendo da modalidade. Normal, a gente espera 2, 3 meses para que ele fazer algumas outras coisas ali, para você conseguir ele perceber a mudança, né? Aí você me fala em uma semana, então se adaptam muito fácil, inclusive ao treinamento. A mesma velocidade que eles têm de adesão ao treinamento, e o técnico tem que mudar o estímulo, a dieta também. A gente tem que mudar o estímulo porque eles aderem muito rápido. Por isso que em 2016 eu quase surtei calculando dieta na mesma semana umas 3 vezes e tentando ajustar, o estímulo serotoninérgico, o atleta tá ansioso, aí fazia exame bioquímico, que tinha lá a vontade, então a gente conseguia mapear tudo certinho, e para deixar um mínimo risco de errar ou de o atleta estar fadigado naquele dia da competição. Legal. Você está falando para a gente já do exame bioquímico, vamos puxar ali. E doping, como que é isso para você, nutrição e doping? Suplemento? Para nós, né, é uma das coisas mais difíceis, assim, né? No mestrado a gente acabou analisando muitos
suplementos, né? Então, tinha essa facilidade, mas eu aprendi, assim, bastante, porque o atleta, se o atleta, não dá para você confiar 100%, né? A gente depende da disciplina do atleta, mas é muito complicado você pegar um suplemento que você nunca viu e deixar o atleta utilizar, porque, por exemplo, eu trabalho com um grupo-alvo, né? A gente fala que é o atleta que, muitas vezes, ele é analisado semana sim, semana não, pela UADA ou pela BCD, né? Alguma agência antidoping. Então, nós temos que estar sempre monitorando o atleta o tempo todo. Não pode tomar isso, não pode usar aquilo, até mesmo essa relação de garrafa, né? Deixar a garrafa na beira da piscina, por exemplo, se é um nadador, você tem que deixar com o seu técnico, porque, infelizmente, é um perfil muito distinto, né? O mal existe, literalmente. E, assim, para ser pego em doping é muito fácil. Então, utilizava sempre suplementos que eu conhecia ou que a gente tinha analisado em algum momento, porque é complicado. E até medicamento, né? E muda anualmente, né? A lista, né? Muda anualmente. Então, hoje pode um suplemento, um medicamento, amanhã não pode mais. Ou está em monitoramento, né? O atleta pode, mas tem uma dosagem que pode entrar em doping, entendeu? E vai depender muito da confiança do atleta com o profissional. Então, a gente depende bastante. E se o atleta é pego em doping, ele tem que devolver tudo que ele já ganhou nos últimos anos, devolver medalhas, devolver bolsa atleta. Salário também? Salário, opa. Sério? Patrocínio. Então, tem muito atleta aí que... Já aconteceu, assim, já, na sua atuação? Não, meu não, assim, graças a Deus não. Mas eu já vi casos que a gente vê na TV mesmo, que são atletas que tiveram que devolver tudo. Entendeu? Tem a defesa deles, mas eles ficam muito vulneráveis. Então, assim, hoje eu tenho o maior cuidado possível. E, graças a Deus, a maioria dos atletas que trabalham comigo é o tempo todo mandando, eu posso isso. E, às vezes, eles não conseguem falar com o médico deles em relação a medicamento, aí a gente vai lá e olha na lista, tem aplicativo hoje em dia, né? Então, para ver se pode ou não pode utilizar, que o outro médico passou e, às vezes, não sabia que ele era atleta. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que é uma das partes mais difíceis de lidar. É a parte do uso de suplementação e tudo mais. E eles são preocupados, não são, Carol? Se, eu vou tomar isso, será que não vai me dar doping? Aí eles têm que procurar mesmo o profissional, né? O educador físico, o treinador, você, né? Porque senão, numa dessa, ele perde tudo. Ele não pode ir para uma Olimpíada, ou como você falou, já imaginou devolver tudo? Já é tão devolver difícil, a medalha. Né? Devolver porque você já gastou, né? Diga da onde. Literalmente, imagina. Não, já se você olhar assim pelo histórico, até tem no próprio site, né, das agências de monitoramento, mostram, né, os atletas que foram pegos e às vezes ficam tanto tempo isolados, 2 anos, às vezes, né, impunido, né, e tem que devolver tudo até aquele dia, né, até aquele momento. Por exemplo, se era uma bolsa olímpica, tem que devolver 4 anos, entendeu, de salário. E a maioria dos patrocinadores também determinam isso. Tem que devolver o valor também que foi recebido pelo patrocínio. Gente do Porque céu. como se estivesse queimando a marca, né? Entendi. Literalmente. Então não pode se gastar nada, não esperar acabar o patrocínio para você poder usufruir. Tomar muito cuidado para não faz entrar uma no caixinha. doping. Faz um caixa 2 aí. Literalmente, os próprios... eu vejo assim, a preocupação é diária dos atletas, igual vocês perguntaram, né? Eu vejo pelo Zanetti há 10 anos, né? Ele é grupo-alvo há 3 Olimpíadas, 3 ciclos, né? Então, assim, são 12 anos, assim, o tempo todo se preocupando com o que você está tomando, entendeu? Passou um creme, se ele for avaliado amanhã, passou um creme que não deveria, que tinha algum ativo errado, já era. E ele nunca foi pego, graças a Deus. Então, assim, ele sempre foi um menino muito disciplinado, de me encher o saco qualquer coisa, assim. Eu falei, você não perguntou pro seu médico? Né? Perguntei, mas graças a Deus, eu prefiro assim, né? Melhor assim do que correr o risco. Sim. Caramba. E às vezes até o próprio médico tem que olhar, né? Porque é algo que mudou novo, né? Monitoramento, tudo. Então é bem perigoso, assim. Entendi. Já vi casos também de trocarem a água, né? Literalmente. Trocarem. Como assim? A gente já ouviu casos assim de trocou o suplemento do atleta, então foi
é perigoso, né? Por isso que a gente fala, deixa a água, o suplemento, tudo com o próprio técnico para não ter risco de ser contaminado, né? Né? Senhor amado. Ô, Carol, antes da gente ir para a última pergunta, só você falar assim, esses atletas que precisam entrar no peso, né? Às vezes tem aqueles enquadramentos, aquelas categorias, peso leve, peso pena, peso judô, né? O judô, jiu-jitsu, tem essas categorias. Se eles não estão com aquele peso para ir para a competição, você usa... Como que vocês usam? A gente sabe de algumas coisas, mas será que é verdade aí? De que fica sem hidratar, né? Não pode nem colocar essas... Tem um tempo atrás um atleta que foi para a Olimpíada agora, foi no Altas Horas, e ele falou que morria de sede, mas eu não podia tomar água, era só um algodãozinho na boca. Existe isso mesmo? Existe, mas geralmente esses atletas que chegam nesse ponto são aqueles que não têm acompanhamento ou não seguem de forma disciplinada, né? O plano alimentar. Geralmente eles acabam, muitas vezes eles desidratam um pouco, chegando próximo à pesagem, depende da modalidade, que alguns a pesagem é um dia antes, outros são um dia. Mas em geral, meus pacientes estão sempre hiperidratados ou normohidratados, e eles só no finalzinho que eles começam a reduzir um pouco a base de consumo, aí tem uma perda rápida de peso, mas nada que comprometa o desempenho. Nada tão restrito, né? Não. Quando chega nesse ponto que você está falando, que inclusive é bem comum em algumas modalidades, é por falta de instrução ou por falta de adesão do próprio atleta, entendeu? O atleta, ele faz loucuras e ele ainda não parou para pensar que essas loucuras tiraram a medalha dele, às vezes, né? Infelizmente. É isso que a gente procura passar para o nosso paciente, né? Cuidado, isso pode tirar sua medalha. Você tem que... Eu costumo brincar, né? O X-tudo que você quer comer, você está com vontade, você come a qualquer hora, mas a medalha na Olimpíada não. É só uma vez em 4 anos. Então, prioriza isso, né? Esse sonho, né? Que é mais importante, com certeza. Mas é muito comum, tá? Carol, muito orgulho, né? Ver muito legal. Trabalho lindo, muito orgulho mesmo. E conta pra gente, você é uma nutricionista de sucesso, né? A gente vê isso, né? Muito, muito bacana. Mas quais são os seus próximos desafios, seus sonhos aí na nutrição, né? Nessa área? Bom, eu ainda pretendo ajudar, assim, contribuir mais em um ciclo olímpico, esse ciclo que é menor, talvez, né? E, assim, ao mesmo tempo, eu quero terminar o doutorado e lecionar um pouco mais, né? Eu acho que passar essa relação, né, da nutrição na prática para os alunos que, igual você falou, é uma área disputada, para os alunos que querem ir para a área de nutrição de alto rendimento, esportiva, eu acho que é um sonho meu que eu quero trabalhar, assim, mostrar, né, como que foi e ajudar na lecionar um pouco mais e poder agregar um pouco mais também para esse grupo que tá entrando aí, os novos compartilhar nutricionistas, tudo né? isso, né? Toda a sua experiência. Não, formar, né? Ajudar na formação de novos. Sim, com certeza. Ia super ajudar. E a gente também, se souber alguma coisa, pode deixar que a gente já vai te falar. Não, pode, agradeço. Mas eu pretendo fazer isso também. Legal, bacana. E com seus atletas, próximas Olimpíadas já tá aí, né? Então, a gente tem um apego, tá? A gente é profissional, mas nós temos um apego com os sonhos deles. Então, próximo Olimpíada tá aí, vamos ter mais atletas aí. Participando, alguns... inclusive a gente às vezes tem que atender fora, né, do país, porque eles transitam muito, então atende remoto, hoje em dia é mais fácil, porém tem alguns que a gente tem que lidar com essa distância aí, não tem jeito. Bacana. Mas vai ter, vou acompanhar. Carol, antes disso, Dani, você também, a equipe técnica também recebe alguma premiação quando o seu atleta ganha? Era para receber, gente. Era assim, trabalho de equipe, né? Era para ter. Mas não, a gente tem um salário, né? Próprio do dia a dia normal de lidar com o atleta. Mas antigamente, em 2015, 2014, tinha a Bolsa Atleta que direcionava também para a equipe multidisciplinar. Era super legal, né? Mas não tem faz muito tempo. Não tem mais. Até patrocínio, a equipe tinha que ter também, né? Políticas públicas. Sim. Mas não tem. E, assim, muitas vezes eu tive que viajar para ficar
alguns dias fora com os atletas sem receber nada, e aí podia prejudicar meu trabalho em São Paulo. Então, assim, é complicado. Você tem que saber lidar com tudo isso sem receber, às vezes. Mas não tem jeito, gente. A gente vai tentando moldar uma nova visão e colocar a importância devida da nutrição aí no esporte. Mas merecia uma medalha, porque você vê a equipe técnica, vai no futebol, que é muito popular aqui no país. Quando eles ganham, a equipe técnica também recebe medalha, não recebe? Recebe premiação financeira, mas... Eu ainda quero ver uma nutricionista no pódio lá do lado, porque seria tão, né, o nosso trabalho é tão importante. Eu também quero. Lindo, assim, a equipe, né, receber pelo menos alguma honra, um mérito, alguma coisa ali. Não, com certeza. Porque é um trabalho, não é um trabalho individual, só de quem estava no campo. Não. É literalmente interdisciplinar, né, uma influenciando na outra. E eu também quero, eu espero ver um dia assim, gente, eu já sou muito feliz com o reconhecimento dos pacientes, né, mas eu acho que a gente ainda tem muito o que galgar aí em relação a... Com certeza. Mostrar nossa importância. Aí para as políticas mudarem, viu, Carol? Sim, não, eu também, com certeza. Assim. Espero que seja antes de eu sair, né? Com certeza. Antes da aposentadoria, né, Carol? Antes de eu me aposentar, mas espero sim. Carol, nessa etapa agora, a gente está quase indo para o final do nosso pod na mesa, super bacana, né? Super gostoso. Você tem alguma indicação para nos deixar, para os nossos ouvintes? Alguma revista, algum livro? Quem quiser estudar mais? Olha, eu usei muito de Advanced Nutrition lá do Cash MacArthur, né? E hoje em dia tem muito atleta aderindo à parte vegetariana, aderindo ao estilo de vida, né, vegetariano. Então, eu acabei estudando bastante, eu li uma parte do Plant-Based, do Larson, se eu não me engano, e tem me ajudado bastante, né, porque só nós sabemos, né, como é difícil calcular para deixar tudo equilibrado quando a pessoa resolve aderir ao estilo de vida vegetariano, né, vegano. E tem muito atleta, Carol, vegetariano agora, para você? Hoje tem. Vegetariano bastante. Ou vegano? Os dois. É que eles estão, a maioria transita, né? Eles começam pelo vegetariano, aí ovo-lacto, aí de repente vira vegano. E se é um atleta de força, um atleta de força e potência, aí é o que dá mais trabalho, né? Para equilibrar. Pois é, como que você faz? Então eu acabo tendo que ler bastante para poder tentar equilibrar. E esse é um dos livros que me ajudou bastante, do Larson aí, para poder tentar ajustar, né, o consumo alimentar aí. Porque se não ajusta, Carol, eu já escutei pessoas que voltaram a comer carne porque ela sentiu que não deu conta. Sente bastante. Porque até o vegetariano, assim, ele tem uma certa relação até com o uso de suplementos, né? Esse suplemento aqui tem tal e tal ativo que possivelmente passou, entendeu? Então, é cultural um pouco, né? Então, é mais difícil ainda de quase calcular. Religioso, né? Justamente, mas assim, eu como carne, assim, mas eu vejo meus pacientes que aderiram, né, esse estilo de vida, me dá muito trabalho, né, vocês sabem bem, né, e calcular com o nível de atividade que eles estão tendo, de treinar 6, 8 horas por dia, é muito difícil. Então, tive que ler só um com pouco as aí. leguminosas você atinge? Não, você tem que entrar com suplementação proteica, né? Não tem a maioria como. das vezes eu entro com suplemento, mas e não sei se vocês já provaram, né? Por exemplo, uma whey vegana, bem saborosa, para não dizer o inglês. Uma delícia. Sim. Nossa, eu vou sair agora e vou comprar, você me convenceu. Não faz isso, tá? Quando você era pequena, não sei, eu nunca comi, mas dá a impressão que tô comendo terra, ou sei lá, planta, sabe? Mas é difícil. O sabor é difícil. Mesmo. Alguns alimentos, assim, é gosto de terra mesmo, né? E a suplementação fica com sabor mas eles residual. tomam, né? Quando eles entram nessa filosofia de vida aí, eles tomam qualquer coisa, né? Tem que tomar, pedra, né? Qualquer coisa. Escolheu o problema, vai ter que tomar, não tem jeito. E eles têm um paladar, ficam com um paladar mais apurado, né? Mas eu falo, gente, vocês não estão sentindo o gosto de... Não é de jabuticaba. Eu falei, não, é de terra, gente, não é possível. Mas eu admiro, assim, quem consegue seguir e equilibrar, assim, os pacientes que eu consegui ajustar e equilibrar, eu admiro porque é uma escolha, né? E é muito mais difícil do que aqueles que consomem carne, né?
proteína animal mesmo. Eu não vou aguentar. Tenho mais uma última pergunta, Dani. Daqui a pouco me corta aqui. Vamos A gente cortar. fala muito de ultraprocessado atualmente, né? Dos alimentos industrializados. Você tem muito trabalho com isso também, para trazer uma dieta com menor teor de ultraprocessado com os atletas? Tenho. Não, eu vou te falar que com os atletas eu tenho um pouco, né? É mais quando chega aquela pessoa que segue dieta há muito tempo, ela já quer lapidar um pouco mais, literalmente, né? Refinar um pouco mais o nível a relação de consumo alimentar, né? Mas onde eu tenho mais trabalho com isso, né? De usar mais orgânicos e tudo, usar mais nos praticantes, para te falar a verdade. São mais nos praticantes e principalmente num grupo de Ironman, de triatleta, que eles têm um refinamento alimentar, de consumo alimentar tão específico, são os mais complexos, assim, de ajustar. Eu acho que é um esporte também de um nível social muito diferenciado, né? Porque para você conseguir fazer Ironman, você tem que ter dinheiro para viajar, para bicicleta, que é cara, para tudo, né? Tudo é caro. Tudo é caro. Nas Olimpíadas é um esporte muito seletivo, né? Sim, bastante. As Olimpíadas eu vi os atletas carregando só a roda, né, da bicicleta. Eu falei, por que eles estão carregando só a roda? Aí um amigo meu falou, não, é porque custa 60 mil só a roda, se você olhar. Caraca. Mais ou menos isso, tá? Aí eu falei, meu Deus, nem uma casa. Tem que agarrar a roda. Então no Brasil, então, eles começam a ter... não é a realidade do judoca, da não, que já são caros, né? Se a gente for olhar, já só um kimono é 1.000 e pouco, um traje de piscina 1.500, não sei. Cuida com muito amor e carinho. Mas o público mais complexo em relação a utilizar processados, a não aderir nada disso, geralmente são os triatletas, os Ironmans, assim, os atletas de alto rendimento, alguns, mas nem são poucos, assim, pra te falar a verdade. Eles ainda estão na fase eles ainda gostam, né, do hambúrguer, da pizza. Ainda mais que mora em república, né, Carol? Igual você falou, imagina a festa deles. A gente ia, quando fazia fisioterapia no SESI, aqui, os atletas, tudo eles iam lá do vôlei, vamos pra festa, vamos tomar uma. Eu falei, gente, que loucura, né? Imagina a festa deles, tudo adolescente, morando sozinho. Não, difícil. Melhor nem pensar. Melhor não. Nem pensar. Então vamos lá. Vamos para o último quadro, Carol. Agora é o batata quente. Você já brincou, né? Ou você vive com batata quente aí no esporte. Eu vivo, mas nunca brinquei. Então vamos lá. Estudar é bom para vencer, literalmente. Muito bem. Você prefere doce ou salgado? Doce. Pior que eu prefiro, se for olhar pelo meu paladar. Mas... Tudo bem. Tudo bem. Gente, vocês estão perguntando, eu nunca fiz isso. Você vai aguentar depois, quando seus atletas escutarem a entrevista, vai, Carol. Pior que eles sabem. Uma fruta. Kiwi. Kiwi. Por que você vai perguntar? Não. Mas se você quiser falar. Não, pior que a gente é involuntário, né? A parte serotoninérgica, a relação com né, os ativos do Kiwi. Eu acabo respondendo por causa disso, mas vamos, continue. E é linda, né? Eu falo que é feio por fora e lindo. É verdade. Eu falo assim, não apresente kiwi para uma criança, porque quem vai querer um negócio marrom e peludo para comer? Nossa, mas é verdade, abril é lindo. É verdade. Vale a pena você dizendo aí, ó. Um prato, Carol, que te remete à infância, que você goste muito. Olha, pipoca. Ai, delícia também. Carol, quem é você na fila do pão? Meu Deus. Pera, calma, deixa eu pensar. Eu sou mais uma em busca da melhor... eu não sei explicar, gente, do melhor resultado, literalmente. Tanto como nutricionista quanto como estudante, Carol, literalmente. Um pensamento que você possa deixar para nós, para os nossos ouvintes... Sempre se coloque no lugar do seu paciente e procure passar para ele a melhor forma de enxergar os alimentos. Quanto mais funcional, mais ele vai te agregar no dia a dia, no futuro e no
na resposta do rendimento em si. Bacana. E o que nos impede de prosseguir? Nossa, essa pergunta para Carol não vale, né? Nada, né? Tem que acontecer. Olha, eu tinha uma frase, o que nos impede de prosseguir, eu acredito que seja a falta de objetivo, de meta. Isso que impede a gente, não só nós, né, como profissionais, mas os atletas também. Se eles não têm um objetivo um propósito, literalmente, eles não conseguem. Impossível. Legal. Super bacana, Carol. Muito obrigada pela sua disponibilidade, estar conversando um pouquinho com a gente. Tenho certeza que vai ser sucesso, né? É sempre uma curiosidade, né? Todas. Que os alunos, né? Muita gente enxerga assim, o nutricionista do esporte, ele não existe muito assim, sabe? Ele está muito longe, está muito distante. Né? Por isso que eu falei que precisa começar a aparecer, para desmistificar a personagem da Carol aí atrás do atleta. Mas na teoria tem bastante, né? Na teoria tem muita gente que me procurava desde a época de laboratório para ajudar hoje em dia. Carol, como é que você fala para a pessoa entender que isso é importante? Eu falo, gente, calma, tem que se colocar no lugar do atleta, não adianta. O atleta é alguém que vai o tempo todo vai te testar. Ele quer saber se você tem certeza daquilo que você está passando para ele, né? Então, assim, e uma coisa que um professor meu dizia, se você é bom, você sempre tem um emprego. Então, é outra dica que eu dou para os estudantes. Então, assim, procurem ser a sua melhor forma, né? Literalmente, não competindo com outros profissionais, mas sua melhor versão de profissional, que você, com certeza, não é o que não vai faltar emprego, tudo. Com certeza. Né? Não querendo pegar a água do outro, colocar na água do outro, né? Tá cheio. Precisa, né, gente? Tem espaço para todo mundo, literalmente. Perfeito. Carol, sim, gratidão. Fiquei muito feliz. Obrigada, gente. Eu já tinha assistido aula sua, mas nós não tínhamos conversado ainda. Então foi um prazer imenso. Tá? Eu que agradeço. Espero ter outras oportunidades aí para a gente trocar mais. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, e até gente, uma próxima oportunidade. Até a próxima, e para vocês que estão nos ouvindo aí, né? Espero que tenham gostado bastante, assim como nós gostamos. E na próxima quarta-feira, mais um episódio do Pod na Mesa. Vamos ver o que pode na mesa. E se você gostou também, não deixa de compartilhar, de fazer inscrição aqui no nosso canal, né? E aumentando a nossa comunidade do bem aí, não é, Dani? Isso aí. Então, até a próxima quarta-feira, às 18 horas. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.